Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Muito bom dia para você, internauta, que está aí ao vivo, nos acompanhando pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Deixa eu contar para vocês o que vai ter no programa de hoje. Olha só, eu vou conversar com um psicólogo sobre a síndrome do pensamento acelerado. Você sabe o que é isso? Daqui a pouquinho ele conta pra gente. Converso também com uma psicopedagoga sobre a adaptação dos nossos pequenos à volta às aulas. E se você não sabe ainda como montar uma lancheira saudável para o seu filho, hoje tem dica do nosso Nutri. E se você é mãe, tem filho pequeno, não tem tempo de ir à academia, não se preocupe, que hoje tem aquela dica de exercício para você fazer na sua casa. Então aproveita, puxa uma cadeira, chegue junto, que o Cotidiano está só começando. Vamos começar o Cotidiano de hoje falando sobre a síndrome do pensamento acelerado. Que é isso, hein, gente? Estou aqui com o Antônio Amâncio, ele que é psicólogo e vai contar pra gente o que já pode ser considerado uma nova doença. Muito bom dia, querido. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Muito obrigado. Para falar sobre uma síndrome que afeta não só os adultos, mas também as crianças e chega a ser preocupante. É verdade. A síndrome do pensamento acelerado, hoje ela é uma forte candidata a ser realmente uma doença, né, para entrar na CID futuramente, porém, ela ainda é considerada um sintoma, né? A criança ou o adulto, ele está recebendo hoje intervenções muito fortes das tecnologias, das redes sociais. Então, isso tem potencializado esse sintoma como um dos agravantes da ansiedade. Então, esse turbilhão de informações faz com que a criança, por exemplo, queime etapas. Então, ela está preocupada com o programa de TV, com a série, com os aplicativos, onde, na verdade, o cognitivo dela precisaria de estar vivenciando o cotidiano das etapas que a pedagogia precisa. Então, quando você vem trazendo essa sintomática para o consultório, a gente observa que muitas etapas estão sendo queimadas, né, puladas, burladas, e a criança não consegue visualizar ou expressar melhor o seu resultado psicopedagógico. Na psicologia, a gente observa que a síndrome do pensamento acelerado, por ser uma derivada da ansiedade, da questão dos transtornos de ansiedade, ela vem causando todo esse desconforto. As crianças têm sido o ponto principal, por quê? Porque hoje 90% dos pais colocam as tecnologias para poder relaxar e deixar a criança à vontade. Na verdade, não é. Chega em casa, não quer brincar, aí pega e faz assim. Entrega o tablet ou o celular. Toma, vai ver um filmezinho, toma, vai jogar, que é muito mais fácil, né? Deixar a criança tranquila ali, aí você tem mais tempo para relaxar, mas não sabe que está prejudicando o seu filho. Está sintomatizando a criança. Sem contar que provavelmente ele também está sintomatizado por esse processo. Nós adultos hoje sofremos muito com isso, devido às redes sociais, às ansiedades. O cérebro, para poder dormir, tecnicamente falando, ele precisa de 20 minutos sem nenhum contato com essas tecnologias. Então, você mexe no teu celular e vai dormir de imediato. Os próximos 20 minutos, após a última vez que você visualizou alguma coisa, é que está começando o processo de desligamento. Então, é um sintoma muito forte, né? Dr. Augusto Cury, ele costuma dizer que as informações tecnológicas estão tão fortes que antigamente acontecia a cada 2 séculos, hoje a cada 5 anos. Ela dobra, ela triplica, né? E você imagina uma criança de 7 anos, antigamente não recebia o turbilhão de informações que hoje a gente já recebe, uma criança de 7 anos. Hoje ela pode receber informações que um imperador romano na época não recebia. Olha só. Né? Que iria dominar todo um processo, um reinado, e hoje você vê o quanto as coisas estão pulando as etapas. Então, o ideal é que existe o tratamento terapêutico para isso, mas é que você em casa possa desacelerar isso, né? Realmente pontuar o momento certo de usar as tecnologias, as redes sociais, e não fazer daquilo ali uma dependência real. Obviamente você pode trabalhar, você vive com muita coisa, mas assim, hora para trabalhar, hora para usar o virtual, hora para descansar, hora para brincar. Como você falou, muitos dos pais estão cansados, não quer brincar.
A criança ela não precisa das tecnologias tanto quanto de um simples olhar, ou um carinho, uma brincadeira que o pai ou a mãe façam em casa. Às vezes 5 minutos você vai cansar mais a criança, ela vai dormir mais rápido do que com certeza isso aqui, porque vai acelerar Justamente. ainda mais, aí a criança vai dormir tarde, o rendimento na escola vai ser comprometido. Justamente. E o adulto também, Amâncio. Eu ia te perguntar, quando é que a gente tem mais noção do que a criança, de que, dos sintomas, do que a gente está sentindo? Me conta. Como é que a gente deve começar a desconfiar que tem alguma coisa errada e que a gente pode estar com essa síndrome? Quando você observa que você está dependente das informações, se você é uma profissional que você precisa daquelas informações constantemente, existe aquele momento que você está a trabalho, você está trabalhando. Fora disso, não. Você precisa se disciplinar. Você vai começar a receber pensamentos, turbilhões de informações constantes. Você não consegue processar a quantidade de informações. Se você for falar, conversar com alguém, às vezes você não consegue, a fala não consegue processar a informação cerebral que está um pouco mais além. Então, quando há esse desencontro, é preciso que você pare um pouco. Nós adultos precisamos parar um pouco. A gente está esquecido de andar descalços na grama, de abraçar a árvore, de conversar pessoalmente, né? Hoje a gente se junta muito de forma virtual, é interessante, é muito rico, a gente reaproxima pessoas do mundo inteiro, amigos do mundo inteiro. Porém, a gente está lesionando a nossa subjetividade, a gente está começando a prejudicar a nossa liberdade real, né? Que é você poder ser você mesmo. E as tecnologias hoje, ela tem uma vantagem absoluta, grandiosa, porém, ela também tem um lado maléfico, que é isso aí. Um lado danoso, saber dosar tudo na medida certa. E saber a hora de parar também, de descansar, e principalmente com as crianças. Substituir o celular por um jogo, por uma conversa, por um carinho, como você Justamente. falou. A criança ela precisa daquele jogo, daquela interação, aquela participação do pai ou da mãe, de você ali presente dela sempre, né? Ela vai registrar informações. Quando você consegue lembrar do teu passado, de alguma brincadeira dos teus pais, tu vai lembrar com muita precisão uma fala, um ensinamento, algo que realmente deixa saudade. Então, o que é real, o amor real, ele fica. O virtual, ele passa bem rapidinho. Tá aí, ó. Recado dado. Adorei. Obrigada, querida. Obrigado. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. A senhora tá aí pensando no que vai preparar para o almoço? Então que tal reunir a família para comer aquela macarronada deliciosa? A Vitamassa tem produtos com muita qualidade e sabor para toda a sua família. Tem macarrão ó, de todos os tipos. Tem espaguete, tem penne, talharim, búzio, argola, parafuso. Bom demais ter toda a família reunida para comer coisas gostosas, não é? Isso é muito Vitamassa, minha gente. Bom, gente, agora nós vamos dar dicas para os papais e mamães que têm dúvidas em como montar a lancheira para a volta às aulas dos filhos. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia para você que está me assistindo aí na sua casa. O meu nome é Jefferson Arruda e eu sou nutricionista. Mas antes de começar a falar, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe como montar a lancheira do seu filho? Não? Então vem comigo que hoje eu vou ensinar. Pela falta de tempo e muitas vezes pela praticidade, muitos dos pais optam por essas refeições. Refeições rápidas como os salgadinhos e biscoitos, os refrigerantes. Só que o que isso mascara é o que pouca gente conhece. O perigo que isso vai levar ao longo prazo de consumo. Muitos pais e familiares desconhecem, por exemplo, o risco para hipertensão, diabetes e outras doenças associadas ao consumo excessivo desses alimentos. Por se tratar de uma população muito jovem, precisamos começar hábitos saudáveis para que eles se repliquem por toda a vida. Então vamos lá montar a nossa merenda? As frutas são ótimas opções para as lancheiras dos filhos. Então, por que não buscar frutas que atraiam as crianças a consumi-las, para que elas não acabem voltando? O kiwi, por exemplo, seria uma boa opção, certo? Temos também a pera, que é uma fruta bastante hidratada, que vai ajudar também no funcionamento do intestino do seu filho. Temos também como opção o melão e a melancia, que são frutas hidratadas, certo? São frutas ricas em água, são frutas diferenciadas e, se bem cortadas, podem ser incluídas na lancheira do seu filho.
Temos também a uva, certo? Temos também o morango, que você variando essas frutas no dia a dia vai fazer com que sua criança não deixe de consumi-las, tá certo? Não deixe de receber aqueles benefícios, não deixe de ter aquela melhora de imunidade e também vai fazer com que ele não volte a fruta para casa, tá certo? Que é uma das principais queixas que os pais relatam. Eu mando uma maçã para o meu filho, eu mando banana para o meu filho, mas ele sempre traz de volta para casa. Então vamos tentar variar essas frutas? Uma das opções também para a lancheira do seu filho seria a introdução do iogurte, mas tome muito cuidado. O iogurte, a depender do tipo, ele pode apresentar uma grande quantidade de açúcar e também de corantes, onde o mais indicado seria o iogurte natural, que pode ser misturado com as frutas. Diferente do que muitos pais e familiares pensam, sanduíches à base de peito de peru não são nada saudáveis. Por quê? O peito de peru é um alimento muito rico em sódio e apresenta em sua constituição nitritos e nitratos, que a longo prazo podem trazer malefícios à saúde. A melhor solução seria um sanduíche de pão integral, tá certo? Recheado com creme de ricota, com um patê de frango que você pode fazer na sua casa, com ervas finas, uma salada natural, tá certo? De folhas, de tomate, de cebola, que eu tenho certeza que o seu filho vai sentir muito prazer ao comer e também vai cuidar muito da sua saúde. Quanto aos sucos, deve-se minimizar o consumo dos industrializados, priorizando assim o consumo dos sucos naturais, certo? Boa parte dos sucos naturais acabam oxidando de acordo com a sua preparação. E o que significa? Que eles vão perdendo a concentração de vitaminas, mas mesmo assim eles acabam sendo melhores do que os industrializados. Então vamos escolher aqueles sucos que perdem as propriedades com menos velocidade? Suco de abacaxi, suco de goiaba, suco de maracujá e também o suco de manga. Atenção pais, mães e familiares, é de suma importância que você venha a controlar a alimentação do seu filho, minimizando os alimentos industrializados, minimizando o consumo de doces, minimizando o consumo também de refrigerantes, para que eles não venham a desenvolver hipertensão ou diabetes, porque o censo já mostra que a maioria das crianças da população estão desenvolvendo esse sobrepeso e futuramente elas vão vir a desenvolver doenças associadas, como hipertensão, diabetes, problemas com colesterol e etc. Então vamos limitar isso, vamos fazer com que a lancheira do filho seja mais saudável. Então só para reforçar, a presença de frutas é essencial, tá certo? O consumo de sanduíches naturais à base de creme de ricota, à base de um patê de frango feito na própria casa, a utilização de sucos naturais, de um iogurte natural. Então tudo isso na lancheira do filho vai fazer com que ele venha a ter um hábito saudável. Agora lembrando que não adianta você não ter um hábito e querer que seu filho tenha. O seu filho vai ser sempre o seu reflexo. Obrigado, Marcela, e obrigado a todos. Tá aí, adorei as dicas, viu, Jefferson? Inclusive vou colocá-las em prática, porque confesso que eu tenho dificuldade em montar a lancheira da minha filha. Querido, beijo, até a próxima, se Deus quiser. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com uma psicopedagoga sobre a adaptação dos pequenos a esses primeiros dias de aula. E também tem uma super dica de exercício para você que é mãe e não tem tempo de ir à academia. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano. Olha só, gente, agora sim começa a nossa vida, começa o ano letivo. Afinal, as crianças estavam de férias agora em janeiro, teve o carnaval e a vida continua. Mas como é que será que os pais devem lidar com as birras e os choros das crianças que não querem ir para a escola, hein? Estou aqui com Fernanda Lima, ela que é psicopedagoga e vai dar todas as dicas para a gente. Bom dia, querida. Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano para falar sobre um assunto, principalmente para os pais que vão deixar os filhos pela primeira vez na escola. Muitos começaram uma semaninha antes daquela adaptação, mas agora é para valer. E aí começa a intensificar o choro, as birras, e os pais ficam desesperados, às vezes querem até desistir de colocar na escola. É verdade. Agora sim começa o ano letivo, né? Agora começa com toda a força. E aí os papais vão ter que mudar muito essa rotina, porque agora não dá mais para ter uma colher de chá. De fato, não é muito fácil, né, para o pai persistir nessa rotina, porque basicamente o mundo começa agora, né? Tanto o emprego dos papais como a escola. E agora o que era adaptação agora precisa ser realidade.
Então, o que a gente precisa agora é realmente acreditar nessa adaptação e confiar, assim, com muita firmeza na escola que foi escolhida. É verdade, até porque a gente passa o ano inteiro, o ano passado inteiro, tentando escolher aquela escola que é ideal para os nossos filhos. Mas quando chega na hora, tem algumas que permitem que os pais fiquem nessa primeira semana de adaptação, tem alguns que não. Como é que os pais eles devem preparar os filhos em casa para essa volta à escola? Em primeiro lugar, não deixar de falar na escola. Mesmo que a gente tenha passado aí todo esse feriado, esse tempo, deve-se continuar sempre falando com muita insistência que vai ter escola amanhã, né? Hoje quinta, sexta e tem sábado e domingo, insistir, deixar sempre a fardinha à vista para mostrar a ele que vai mudar uma rotina. O que é bem difícil nessa fase é justamente acordar cedo. É verdade. Que aí a criança dá um trabalhinho, fica um pouco morosinho e o pai às vezes termina desistindo. Olha, ele não quis acordar, eu não trouxe. Mas é importante que você persista, né? Ainda temos aí muito tempo pela frente. E a criança, ela entra na rotina mais rápido que um adulto. Sim, sim. Agora, precisa realmente ter uma disciplina para que isso aconteça. Tem aqueles também que trocaram de escola, que estão começando com novos amiguinhos, às vezes eles não conseguem se adaptar logo no início. Existe um tempo de adaptação, Fernanda, ou varia de criança para criança? A gente mensura que mais ou menos até a primeira quinzena de março deva estar tudo muito bem adaptado e muito calmo. Aquela criança que realmente não consegue se adequar ao ambiente, ela vai externalizar comportamentos muito difíceis, como febre, vômito, choro intenso. Aí realmente vale a pena a gente verificar se o ambiente social não foi muito saudável. Talvez ela não tenha se adequado àquela escolinha. Então o pai precisa ficar alerta nisso. Se ela realmente é uma birrinha, mas aí ela faz uma birra de 30 minutos, quando os pais se retiram da escola, ela normaliza, então continua insistindo. Fica só alerta em uma febrezinha, um mal-estar, um não querer se alimentar. Aí essa adaptação insistente, aí realmente é preciso a gente verificar um outro ambiente para que a criança possa realmente ficar um pouco mais adaptada. Mas eu mensuro mais ou menos, Marcela, 15 de março, até mais ou menos isso já deve estar tudo bem sedimentado. Se não tiver tudo bem, você recomenda que essa troca de escola seja imediata ou os pais devem esperar pelo menos até o meio do ano? Logo, eles devem procurar logo a estrutura da escola, direção, coordenação, externalizar que a criança não costuma apresentar febre, mas que com essa rotina ela vem apresentando alguns comportamentos assim, febre, vômito, que não faz parte dela. E procura a direção e coordenação da escola para ter esse apoio. Se realmente insistir mais uma semaninha, não precisa mais insistir. Vamos procurar um outro espaço, deixa ela uns 2 dias em casa, depois você leva para um espaço novo e aí você vai mensurando o que é que realmente aconteceu. E o que está fazendo bem para a criança, né, gente? Até porque a escola, ela tem o papel de ensinar e também de educar. E aí é onde a gente entra naquele outro assunto também, Fernanda, porque os pais, eles têm a mania de depositar na escola total responsabilidade sobre a educação da criança. E aí também é um outro erro, até também para essa fase de adaptação. É verdade. A escola ela não tem um papel 100%. A família precisa ter essa consciência de que agora todo mundo da família precisa se adequar a essa adaptação. Se a mamãe ela é um pouquinho mais molinha, não aguenta ver o bebê chorando ou a criança, então ela se retira, deixa o papai. Se nenhum dos dois, vem uma vovó, vem uma titia. Ou seja, toda a família tem que estar envolvida nessa adaptação. A escola ela dá o suporte escolar, a estrutura física, a professora bem capacitada, mas de fato 80% também deve vir da família, deve ter essa consciência, toda a família, titio, vovô, vovó, as cuidadoras, né, funcionárias dentro de casa, que às vezes elas têm mais pena do que a mãe de enviar a criança para a escola, então ter todo esse cuidado, todo mundo colaborando, a família em primeiro lugar, aí sim a escola pode dar um suporte maior. Muito bem, tá aí, adorei nosso bate-papo. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Bom dia. Tchau, tchau. Bom, depois desse bate-papo aí sobre volta às aulas, vamos continuar falando sobre criança. Você que é mãe, quer ir à academia, às vezes não tem tempo porque não tem com quem deixar o filho, isso não é desculpa, viu? Porque a nossa personal trainer Gica vai nos ensinar agora exercícios que você pode e deve fazer na sua casa, inclusive com o seu filho. Confere aí. Olá, eu sou a Gica, personal trainer e coach. Hoje eu tô aqui na casa de uma telespectadora, a casa da Arícia e do João. Essa mamãe que tem um filhotinho de 1 ano de idade e muitas vezes não consegue ir pra academia, ou porque o João não deixa, ou porque não tem com quem deixá-lo naquele dia. E a gente vai passar uns exercícios que ela vai poder curtir o filhote, cuidar do corpo e manter o foco. Agarre seu filhote, isso, afasta as pernas e senta como se estivesse na cadeirinha lá atrás. Isso! Olha, João, muito bem! Tá gostoso? Isso! Dá a chupeta.
Isso, olha só que gostoso. Além da mamãe tá, olha só, cuidando do condicionamento, trabalhando perna, trabalhando bumbum. Olha a felicidade do filhote. Bum! Isso! Olha aqui, até a chupeta ele deixou. Agora, Arícia, pega ele nos seus braços aqui. Deixa isso, contrai o abdômen, contrai o bumbum. Sobe, sobe, João. Subiu. Isso. Pega ele mais pra baixo. Isso. Palminha, João, bate palminha. Cansa, né? Cansa. Agora pode afastar mais, Arícia. Coloca os pés pra fora e faz trabalhar a parte interna da coxa. Isso. Agacha e subiu. Gostou, João? Dá a chupeta. Dá a chupeta pra tia. Isso. Isso. Agora a gente vai fazer exercícios no chão. O João já gostou, já tá... Pra ele tá sendo uma diversão, enquanto que pra mamãe tá sendo exercício. Sobe, isso. Eleva o quadril, contrai o bumbum e volta. Isso. Segura. Olha aí. Isso. Opa, segurando a mãozinha dele aqui, ó. Tá. Então, gente, eu quero explicar aqui pra vocês, mamães, e pra Arícia também, que às vezes é desafiante a gente dar o número exato de repetições, 15, 20, 30, porque quando a criança está interagindo, é também o tempo dela, e não só o da mãe que está fazendo exercício. Então, às vezes, é menos desafiante para você contar um tempo, 15 minutos, o tempo que você tem disponível, 15, 20, 30 minutos, e você vai variando os exercícios de acordo, inclusive, com o que a criança permite que você faça. E é um momento muito, muito íntimo de vocês, e ele vai entender que exercício é uma coisa prazerosa, até pelo sorriso dele e da mãe. E ele cansou a tia Gica, cansou a mamãe, e quem menos cansou foi ele. Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. O João e a Arícia já estão todos treinados, todos condicionados. E aí, Arícia, gostou? Adorei. É prático, é fácil e super rápido. Isso, e dá pra curtir o filhote, dá pra manter o foco. E o João, ó, chega a estar cansado de tanto exercício que ele fez. Faça isso, cuide de você, curta teu filhote. Não é desculpa não pra você não fazer seu exercício, só porque o seu filho não deixa sair de casa. Então, aproveita e junta as duas coisas. Tá vendo aí, gente? Não tem desculpa, viu? O filho pode, inclusive, fazer parte do exercício. Dica? Adorei, queridas dicas. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada a você, internauta, que nos acompanhou ao vivo pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Depois nós vamos ler todas as mensagens e responder com o maior carinho. Não esquece que amanhã, às 11h05, eu tô de volta. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.